Deus abençoe a todos vocês, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu quero hoje poder dividir com vocês uma mensagem muito especial. Nós temos feito estudos bíblicos, principalmente aos domingos na igreja, tem sido dias de grande ensinamento a todas as pessoas. E aí me veio um propósito de pegar um dia da semana, a gente sentar aqui no nosso estúdio e poder conversar com as pessoas, poder gravar resumidamente um dos estudos que nós comentamos durante a semana. Porque às vezes, é claro, o culto tem o louvor, a adoração, o culto tem vários elementos no culto, né? E depois a mensagem. Então, qual que é o objetivo que eu gostaria? Eu gostaria de a gente poder sentar aqui e fazer um resumo da mensagem, de forma que você de casa, você amigo, você pastor, obreiro, você que ama a obra de Deus, de repente você para um pouco e fala, deixa eu assistir essa mensagem que o pastor pregou. Então hoje eu quero falar com vocês sobre uma mensagem que eu já preguei na igreja, chamado Fatos Importantes sobre a Santa Ceia. Olha, vai ser muito bom se você ficar conosco até o final desta nossa programação, para que você entenda sobre a Santa Ceia. Eu acredito que você, estudando conosco esses fatos importantes sobre a Santa Ceia, você nunca mais vai ter dúvida quanto à Santa Ceia, se pode ou não pode participar da ceia e o que significa comer ou beber indignamente do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então vamos lá, sem demais delongas, começar o nosso estudo. Primeira coisa que eu queria que você anotasse são fatos importantes sobre a Santa Ceia. Qual é o primeiro fato importante? Nós vamos ler aqui juntos, antes da gente falar com você dos fatos importantes, eu convido você para uma leitura rápida em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim todas as vezes que beberdes. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria perdição. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Esse é o texto da Santa Ceia. E nós temos apenas dois textos que em toda a Bíblia que fala sobre a Santa Ceia. Este aqui, Paulo escreveu, e nós temos que o próprio Senhor Jesus também falou, em Mateus capítulo 26. Bom, nesse texto que nós acabamos de ler, é onde confunde, é onde trava a vida de muitos cristãos por causa da interpretação desse texto. Primeira coisa que eu quero te fazer lembrar. Então vamos estudar, e aí a gente vai caminhando. Só que eu preciso que você me dê atenção. Nós vamos fazer como um estudo, para que você entenda. Bom, primeiro fato importante, anote. A ceia representa ação de graça. Está no versículo 11, 24 de 1 Coríntios. A Santa Ceia representa o quê? Ação de graça. A segunda coisa importante está no versículo 25. A ceia é lembrança
da nova aliança. Nós temos a velha aliança e aí a ceia representa a nova aliança. Isso quer dizer que no tempo passado nós tínhamos o Velho Testamento, a velha aliança, e agora nós temos a nova aliança. Não é que o Velho Testamento, ou seja, aqui a parte da Bíblia chamada Velho Testamento, não se aproveita hoje. Quando fala Velho Testamento, está se referindo à velha aliança, a primeira aliança feita com Moisés. Então nós vivemos hoje a aliança feita por Jesus Cristo. Então, versículo 25, a ceia nos lembra da nova aliança. No versículo 26, aqui que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios 11, a ceia nos lembra da morte de Cristo. Ele morreu a nossa morte, ele morreu por nós, ele morreu em nosso lugar. E no versículo de número, em Mateus 26, versículo 28, o cálice da ceia representa a remissão dos nossos pecados, tá? Então, o cálice da ceia, Mateus 26, versículo 28, representa a remissão dos nossos pecados. E número 5, o quinto fato importante sobre a ceia é: ninguém pode tirar de você a oportunidade de comer da carne e beber do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito em João, capítulo 6, versículo 53 até o versículo 57. Importante isso, hein? Esse é o último ponto aqui. Ninguém pode tirar de você a oportunidade de comer do pão ou beber do cálice do Senhor. Ninguém pode te tirar essa oportunidade. Para então entender sobre a ceia, eu preciso te contar um pouco da história de como os apóstolos ministravam a ceia. Primeiro, eles ministravam a ceia em Atos 2, de casa em casa. Diz lá no Atos 2 que eles partiam o pão de casa em casa. Então hoje é na casa de um, na outra semana na casa de outro, na outra semana na casa de outro. Só que a igreja foi crescendo, ganhando uma proporção que já não podiam mais cear de casa em casa. Então eles escolheram um dia, né, para então celebrar a ceia do Senhor. Só que essa ceia acabou sendo celebrada juntamente com um dia festivo, que era chamada a festa do amor, né? Alguns estudiosos dizem isso, que ele celebrava a ceia junto com a festa chamada festa do amor. Agora, nós precisamos entender como é que os apóstolos estavam ministrando essa ceia, tá? Então, primeira coisa, eles celebravam a ceia juntamente. Eu fiz alguns pontos aqui para comentar com vocês. Celebrava a ceia juntamente com essa festa, tá? E a forma era, cada um levava o seu próprio pão e o seu próprio vinho, tá? Cada um levava o seu próprio pão e o seu próprio vinho. E como é que eles comiam? Eles comiam sem esperar uns pelos outros. E outros até se embriagavam. Então, eles chegavam nesse local, trazendo o seu próprio pão e o seu próprio cálice. De repente, eles iam comendo e bebendo, não esperava o ministro ministrar, consagrar o pão para então todos comerem. Eles já iam comendo sem esperar uns pelos outros. O que mais eles faziam? Tinham até o grupinho deles, né? Alguns tinham o grupinho deles, tipo assim, ó, na minha mesa aqui, vai sentar comigo aqui quem eu quero, quem eu gosto. E outras pessoas, segundo o apóstolo Paulo, elas não tinham nada para comer e ficavam de fora, né? Porque quem levava o pão era a própria pessoa. E aqueles que não tinham nada para levar, acabavam, não podiam participar da ceia, porque cada um tomava a sua própria ceia. Ou seja, eles comiam a ceia sem reverência, sem esperar uns pelos outros, e havia divisão de grupos, e eles até embriagavam, né, comendo a ceia ali. Aí o apóstolo Paulo, ele chega e passa as instruções. Mas antes de Paulo passar as instruções, eu acredito que naquele arrebatamento que Paulo teve quando ele disse que foi até ao terceiro céu, claro que ele não fala que é ele, mas nós entendemos que foi ele, e ele disse que viu coisas e ouviu coisas inefáveis, não se explica por palavras, e nesse momento o Senhor Deus deve ter dado a ele instruções acerca da ceia, até porque no verso 23 ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele recebeu a instrução de Deus. E veja que Paulo não viveu com Cristo, ele se converteu anos depois. Então, Deus deu a ele
o ensinamento para como passar para a igreja. Eu queria ler com vocês, antes da gente continuar, sobre como eles estavam ministrando a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Leia comigo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vou louvar, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Como é que estavam eles? Cada vez que eles se ajuntavam para celebrar a ceia, ficava pior. Aumentava a divisão, aumentava a embriaguez, aumentava as pessoas comendo sem esperar uns pelos outros, comia dizendo que estavam comendo a ceia, mas não dava graça, não fazia nada. Comiam e quando talvez o ministro fosse ministrar, alguns já estavam até indo embora e dizia, nós ceamos, nós participamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Muito bem. Então Paulo começa a falar com eles que eles estavam reunindo cada vez para pior. Diz ainda o verso 18, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte acredito. Paulo está dizendo, olha, eu acredito, eu estou sabendo que há divisão entre vocês, grupinhos, e eu acredito que deve ser verdade. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vós. Está dizendo, olha, tudo bem que o fato de ter grupos, a gente sabe que em parte é bom, porque a gente vê aí quem realmente tem um coração fiel a Deus. Bom, aí o versículo 20 diz assim, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Está dizendo, ó, vocês não estão comendo a ceia do Senhor, tá? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome e ao passo que outros também até se embriagam. Paulo está dizendo, rapaz, a coisa não está séria entre vocês. Vocês reúnem em nome da ceia, só que o que vocês estão fazendo, vocês não estão comendo a ceia do Senhor, porque vocês estão fazendo tudo fora do padrão. E olha que Paulo já tinha falado com eles uma vez sobre isso. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tendes? Que direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Paulo está dizendo, olha, está totalmente errado o que vocês estão fazendo. Aí no versículo 23, Paulo então diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, Mateus 26, está lá escrito, na noite em que foi traído, tomou o pão e havendo dado graça. Então Paulo está dizendo, olha, vou pegar aqui um copo d'água para representar. Paulo está dizendo, não é simplesmente vocês reunirem e comer o pão. Não. Primeiro, vocês têm que reunir, pegar o pão, assim como Jesus tomou o pão e havendo dado graças. Depois que ele deu graças, dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois que deu graça, agora sim, vocês podem comer. Primeiro o pão, se dá graça, para depois comer. Paulo continua ensinando. E, por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, Paulo está explicando. Primeiro, ele tomou o pão, deu graças, aí mandou comer, depois ele pegou o cálice, deu graça e mandou beber. É assim que se celebra a ceia do Senhor, Paulo está dizendo. Muito bem. Agora aqui, nós precisamos entender algumas coisas. Olha só. Preste bem atenção. O versículo, até aqui, eu lendo aqui, eu vou ler de novo o versículo 23, que é onde todo pastor, no dia da ceia, eles leem esse texto, que diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até aqui, tranquilo. Tá tranquilo?
tá? Até aqui tranquilo. Tenho certeza que até o versículo 26 você não tem dúvida alguma diante dessas instruções que eu disse. A ceia representa o quê? Eu até anotei. A ceia representa a ação de graça, lembrança da nova aliança. A ceia representa a morte de Cristo, a remissão dos nossos pecados, e ninguém pode tirar de nós o direito de participar da ceia. Tudo bem até aqui? Então, até o versículo 26, tranquilo, vamos celebrar a ceia até que o Senhor venha. O problema começa para muitas pessoas e para muitos pastores também, a partir do versículo 27. Olha o 27, leia comigo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aqui nós temos um problema seríssimo, porque a maioria dos pastores, olha para mim aqui, a maioria dos pastores, eles confundem o indignamente com o indigno. Sim, eles confundem o indignamente com o indigno. Ou seja, eu já vi pastor dizer assim, olha, se você estiver em pecado, você não é digno de comer da ceia. Você não pode comer da ceia de modo indigno. Ou seja, o modo indigno seria, né, o modo digno de se comer. Aí eu digo para você, meu amigo, dignos de participar da Santa Ceia, nenhum de nós seríamos, porque todos nós somos pecadores. O problema é que os pastores confundem o indignamente com indigno. Indigno quer dizer, é um advérbio, ok? Indigno é um advérbio que quer dizer não digno, não merecedor. Indigno, não digno, não merecedor. E é claro, nós, obviamente, o texto não está dizendo que nós devemos comer de modo indigno. Porque se fosse indigno, nenhum de nós seríamos digno, né? Todos nós seríamos indignos de comer e beber, dentro desse advérbio. Acontece que Paulo disse que nós não podemos comer da ceia de modo indignamente. Aí que está o problema, porque indignamente é um advérbio de modo. É um advérbio de modo, de maneira, ok? Então, indignamente não é o mesmo que indigno. Indigno é de modo digno, né? É um advérbio de modo digno que vai classificar o sujeito que pode ou não participar. Indignamente é um advérbio de modo e não a classificação do sujeito. Ou seja, o que Paulo está criticando não é o sujeito. O que Paulo está criticando é o modo, porque se indignamente é um advérbio de modo, então Paulo estava criticando o modo como eles estavam participando da ceia, e não a qualificação do sujeito, de quem iria participar. Ok? Aqui tem uma confusão, porque os pastores dizem assim, você não pode comer, ou seja, tenta passar uma ideia que você só pode comer da ceia se você for digno, porque Paulo está dizendo que não se pode comer indignamente. Só que Paulo está dizendo, o comer indignamente é comer de modo irreverente, de modo desprezíveis, de modo sem esperar um pelo outro, de se embriagar, de modo sem dar graça primeiro, apresentar o pão e depois apresentar o cálice, de modo esperar uns pelos outros. Então, quando Paulo disse assim, por isso, aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente, então indignamente é um advérbio de modo, ok? Não a classificação do sujeito, o advérbio de modo. Então Paulo está dizendo, se vocês comerem a ceia do Senhor irreverente, tá? De modo sem observar os critérios que eu estou passando para vocês, vocês vão comer e beber para a própria perdição de vocês. Tá? Aí, o versículo 28, Paulo disse assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse examinar, Paulo não está dizendo para eles examinar se eles eram dignos ou não, porque tem muitos pastores e muitas pessoas que pensam assim, quando ela vai comer da ceia, ela examina, né, para ver se ela é digna ou não, se ela tem algum pecado ou não. Não, Paulo não está mandando examinar para ver se tem ou não pecado, até porque
de acordo com Mateus 26, 28, o comer do pão e beber do cálice é para quê? Para a remissão dos pecados. Para a remissão dos pecados. Seria incoerente o próprio Senhor Jesus dizer assim, olha, você só pode comer do pão, você só pode beber do cálice se você não tiver pecado. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus sabe que todos nós somos pecadores e depois eu vou explicar o que é pecado na nossa próxima mensagem. Muito bem, então o que nós estamos explicando aqui, gente? Eu acho que você está me entendendo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, examine-se. O homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se o que, Paulo? Examine-se se você não está comendo irreverente, se você não está comendo sem entender que se trata do corpo do Senhor, sem entender que o pão que você está comendo representa o corpo, que o cálice que você está bebendo representa o sangue. Examine-se, veja se você não está comendo de modo indignamente, ou seja, de modo não, se você não está comendo de maneira desonrosa, né? Se você não está comendo de maneira vil, de maneira mostrando desapreço pelo corpo, pelo sangue do Senhor. E ainda diz no versículo, pois quem come e bebe sem discernir quer dizer, sem entender por que temos que comer do pão, por que temos que beber do cálice, por que temos que comer do pão, por que temos que beber do cálice? Porque o pão é representação de graça, o corpo de Cristo dado por nós, lembrança da nova aliança, remissão dos nossos pecados, nos lembra da morte de Cristo, nos lembra aquilo que Cristo fez por nós. Ou seja, o que é discernir o corpo do Senhor? Exatamente você entender as razões pelas quais Cristo morreu. Né? Isso é examinar. Examinar para quê? Primeiro, para ver se você não está comendo de maneira desprezível, de maneira sem entender o que está fazendo. Segundo, se você está dando honra ao nome do Senhor, louvando a Deus ao participar da ceia. E aí ele diz, quem come sem discernir, come e bebe para si, né? E por essa razão, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ou seja, alguns até já morreram espiritualmente. Por quê? Por causa da forma como eles estão participando do cálice. Sem valorizar o que Jesus fez. Sem entender que o pão representa o corpo, que o cálice representa o sangue. Sem entender que primeiro dá graça no pão, depois dá graça no cálice, depois tomemos juntos. É isso que Paulo está explicando aqui. Então, quando disse, examine-se, pois o homem a si mesmo, Paulo não está pedindo para você examinar se você tem ou não pecado. Paulo não está pedindo para você examinar se você é ou não é digno. Paulo está pedindo para você examinar a maneira, o modo como você está comendo. Nessa linha de raciocínio, a criança que não entende ainda os motivos pelos quais Cristo morreu, ela não pode ainda participar da ceia e muito menos ser batizada. Mas toda pessoa que entende os motivos pelos quais Cristo morreu, ok? Ela pode participar da ceia, tá? Então, aí disse Paulo, mas se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Ou seja, veja a forma como você está fazendo. Tem até um outro texto que diz, se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Dá um entender assim, quando a gente julga a nós mesmos, é claro que nós vamos achar certo. Se você fala assim, julga você, vê se você pode ou não comer, vê se você é ou não digno, o que você vai dizer? Claro que eu sou digno, eu vou comer. Então, olha só, se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Agora, se formos julgados pelo Senhor, interpretando o versículo, se formos julgados pelo Senhor, seremos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. E aí Paulo está dizendo no versículo 33, assim, pois, irmãos, quando vos reunires para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, se alguém quer participar como se fosse um banquete, como se fosse uma janta, como se fosse um almoço, que faça isso em casa, coma em casa, a fim de não vos reunir em nome da ceia e comer reunidos para juízo, ou seja, fazendo uma coisa vil, desprezível, em nome do corpo e do sangue do Senhor. Eu acho que essa parte aqui, eu acho que você entendeu, eu acredito que eu consegui explicar a você. Olha, vou te falar uma coisa, para chegar nesse entendimento, nós temos, por exemplo, em português, nós temos 9 versões da Bíblia dentro de um aplicativo que eu estudo. Em inglês, nós temos 60 versões. Então, eu entrei dentro dessas versões. Eu quero entender isso, porque
sempre quando a pessoa chega para mim e pergunta assim, pastor, eu posso participar da ceia? Eu digo, pode. Como é que é? Pode. Aí Deus falou comigo assim, ô Zé Maria, por que você não explica para as pessoas, já que você entende, por que você não explica? Aí que eu fui falar, meu Deus, eu nunca dei uma explicação dessa sobre a ceia. Aliás, eu acho que você nunca me ouviu explicar com esses detalhes. Eu acho que essa explicação te ajudou muito. Olha, existem pastores que até falam assim, fecha os olhos, ora, e se você estiver em pecado, você não pode comer da ceia. E até diz assim, se você comer da ceia em pecado, o demônio vai manifestar em você. Se você comer da ceia em pecado, você vai ficar doente. Se você comer da ceia em pecado, você vai morrer. Se você comer da ceia em pecado, você está comendo e bebendo condenação para você. Eu já vi pastor falar assim, se você está em pecado, se você pecou, devolve a ceia. Não coma, não pegue. E não é nada disso que Paulo está dizendo aqui. Tá? Paulo está dizendo, julgue-se cada um a si mesmo, examine-se cada um a si mesmo, mas examinar não se eu sou digno ou não de participar, e sim se o modo como eu estou participando, se a reverência, se o temor como eu estou participando, se eu estou louvando, exaltando a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu acredito que a próxima vez que você for participar da ceia, você vai ter esse entendimento. E caso o seu pastor explique de outra forma, diga para ele, pastor, dê uma olhadinha lá no vídeo que o pastor José Maria postou. E se ele falar assim, mas eu queria entender mais tudo isso. Ok, pastor, eu vou te indicar algumas bíblias que você vai chegar nessa conclusão que eu estou falando. Olha só, estuda o mesmo texto na Nova Bíblia Viva, na Nova Versão Internacional, tá? Na NLT, né, que é a nova versão transformadora. Aí você tem que cair para o inglês, a Amplified Version. Mesmo no português, que é o português de Portugal, as versões vai explicar isso para a gente. Lá tem várias versões disponíveis. Se você entrar nas Bíblias latino-americanas, você vai ver que eles vão explicar nesse sentido. Eu acho que o grande erro é que muitas vezes nós lemos uma palavra que parece significar aquilo que nós achamos que significa e nós não temos o cuidado de verificar aquela palavra. Por isso Jesus disse, examinai as Escrituras, porque na maioria da cabeça de todos os pastores, indignamente tem a ver com ser ou não ser digno. Ok? E não tem nada a ver. Uma coisa é, como eu disse, indignamente é advérbio de modo. Já o digno já é a classificação do sujeito, tá bom? Espero ter lhe ajudado. Deus abençoe você. Se o vídeo te ajudou, olha, não esqueça de se inscrever no nosso canal, que eu vou estar sempre postando aqui algumas mensagens que eu prego no domingo aqui para a igreja IDC. Claro que a gente faz às vezes as lives, mostra no Facebook, no YouTube, mas eu senti de fazer um resumo rápido da mensagem, que assim fica mais fácil de você entrar direto no assunto, entender o assunto e receber o entendimento. Muito bem, sou o pastor Zé Maria, da igreja IDC Church, ou da igreja Identidade de Cristo. Deus te abençoe, obrigado por participar conosco e até a nossa próxima mensagem. Deus abençoe.